Olá, estudantes da doutrina, boa noite, bem-vindos a mais um estudo do livro Nosso Lar. Hoje vamos ler e estudar o capítulo número 40, já o número 40, acreditam nisso, e com o título Quem semeia, colherá. Por isso, vamos dar início com a nossa prece e vou pedir a todos que possam fechar os olhos, deixar uma posição confortável. E vamos juntos elevar os nossos corações ao meio Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus. Mais uma vez, nos reunimos em teu nome, querido amigo, para te cultivar em nossos corações, para podermos, através da força da união, fazer crescer a plantinha do amor que colocaste em nosso íntimo. Juntos estamos, Senhor, com alegria por celebrarmos mais uma vez o momento em que pisaste este orbe planetário e deixaste para sempre gravado os passos do amor. Eles vivem na nossa consciência, querido amigo, sempre nos guiando os passos, sempre nos orientando, sempre nos iluminando. Força é essa que é constante no nosso íntimo. A força viva, Senhor, do teu amor por todos nós. Querido amigo, aqui pedimos a tua bênção para a realização de mais um estudo, pedindo, Senhor, possas permitir a companhia e a inspiração dos nossos mentores espirituais, dos coordenadores espirituais deste estudo, que possam nos acompanhar e intuir ao entendimento real da mensagem que este capítulo nos traz. Que a tua paz, Senhor, nos envolva hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de leitura e estudo do Nosso Lar, uma obra que nos foi aí deixada pelo nosso grande amigo e irmão André Luiz, com o auxílio do nosso grande Francisco Cândido Xavier. É com muita alegria que eu me reúno aqui com todos vocês. Então, dando aí início à leitura do capítulo número 40, Quem semeia, colherá.
Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmeras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora daquele setor de serviços. Não foi difícil encontrá-la. Fila de leitos muito altos e bem cuidados exibiam mulheres, que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali gemidos lancinantes, acolá angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. E fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou. Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fique à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos, quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um a um, a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas, quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada de aparência original? Velhice, que parecia prematura, tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um rito misto de ironia e resignação. Os olhos, embaciados e tristes, mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido, em poucos instantes localizei-a no passado. Era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrava em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana e, quando a sós comigo, comentava sem escrúpulos certas aventuras de sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de seus pensamentos. Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos a serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estouvadamente, levava eu muito longe a nossa camaradagem. Sobre enorme angústia moral, abandonou Elisa, mais tarde, a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato, em meu pensamento, a episódio fortuito da existência humana. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também vivo. À minha frente, tinha Elisa agora, vencida e humilhada. Por onde vivera a mísera criatura tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha? Naquele caso, não me defrontava o Silveira perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer envergonhado da
exumação daquelas reminiscências, mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa pedindo orientação. Eu mesma me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira à mãe de Lísias, e possivelmente outra seria minha conduta naquele instante se tivesse Tobias a meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar, contendo o pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar. Adivinho o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço seu martírio moral, de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora essa irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Vendo a minha indecisão, prosseguiu. Não tema. Aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Essa afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tendo colhido muito proveito de situações iguais a essa, bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou. Vamos, mas não se deixe a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa temporariamente. Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Aproximamo-nos, tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se, dando o próprio nome, prestando de boa vontade outras informações. Havia 3 meses que foram recolhidas as câmaras de retificação. Interessado em castigar a mim mesmo diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntei: e sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu, muito resignada, e desabafou. Para que tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos, como quem concatenava ideias e falou. Minha experiência foi de mulheres dodivanas, que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me de emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho tão jovem quanto eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã. Por mais faltosos que tenham sido, entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e, em seguida, o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte, as tremendas desilusões, na cegueira e na morte do corpo. Desculpa, gente. Errei muito tempo em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei: e ele? Como se chama o homem que te fez tão infeliz?
Ouvi, então, pronunciar meu nome e de meus pais? E você o odeia? Indaguei acabrunhado. Ela sorriu tristemente e respondeu. No período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a minha irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que o pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Ouço, minha amiga. Falei com emoção forte. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo, Doravante. Voz disse Elisa. Ingenuamente, parece a dele. Pois bem, continuei comovido. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me falava assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando as minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou-me as mãos maternalmente e repetiu: que Jesus o abençoe. Que história! Que momento magnífico! Quantos de nós, um dia, se ainda não pedimos, pedirá a oportunidade a Deus de reencontrar desafetos do nosso passado, ou quem sabe do nosso presente. A chance de poder estar de novo com uma pessoa a quem fizemos mal, a quem fizemos sofrer, a quem ofendemos, estar de novo diante desta pessoa para pedir perdão ou para ajudar ou para oferecer é uma chance magnífica, não é? E nós vimos aí com André, que situação. Então ele encontrou aquele amigo lá aquele amigo que o pai dele também tinha, infelizmente, feito sofrer, não é? Silveira, não é? Mário Silveira. E hoje ele encontrou aí essa senhora, essa moça. Então vamos lá. Então bora lá. Quem semeia, colherá. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu em espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Está no livro de Mateus 13, de 2 a 9. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem um espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração.
Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e é que recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em que logo os cuidados deste século e da ilusão das riquezas abafam e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100, 60 ou 30 por um. Mateus 13, versículo 18, versículo 23. Nós vamos ouvir agora o Evangelho. Eu vou compartilhar outra vez, porque aqui do jeito que estava não dá. E a nossa irmã Madalena vai ler para a gente. Então vamos ler o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Instruções dos Espíritos dar-se-á àquele que tem. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se, à falta de cuidado, deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não, e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e, arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra. Arroteie o solo ingrato e, com o esforço de sua vontade, lavre o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado por boa dentre as más. Regue-o com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará aquilo que já recebera. Verá ele então coroados de êxito os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Um espírito amigo, por Deus, 1862. Graças a Deus. Então, nós vimos com esse espírito amigo que não há como nós culparmos a Deus, ao Pai, por uma colheita que nós não semeamos. Daí a importância de nós semearmos no mundo, mas também dentro de nós, a semente do amor, a semente da caridade, a semente do perdão, para que nós possamos, então, no futuro, no presente, colher que nós a beleza da semeadura é que é preciso colocar a semente naquela terra tenra e preparar a terra e regar a semente e cuidar daquela planta. Não é só plantar e deixar, porque nós vimos o que aconteceu com as sementes, não é? Que não caíram no local adequado para criar raízes, para que nós possamos ter, não é, raízes para o futuro. É preciso plantar, mas cuidar da sua planta. Que nós possamos cuidar das sementes que nós estamos plantando hoje nos nossos corações. E quando nós acharmos que não somos fortes o suficientes para cuidar da nossa hortinha, vamos pedir a Deus que Ele possa nos abençoar e nos fortalecer para sermos bons lavradores.
Continuando, então. Então disse Narcisa: quando nosso pai nos convoca a determinado lugar, disse Bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais, desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Bem, o que será que nossa irmã Narcisa quis dizer? Nós agora, eu proponho que nós possamos, então, em grupo, explicar, estudar o que Narcisa quis dizer com isso e fazer aí uma exploração sobre esse assunto, que é super interessante, que simplesmente nada é por acaso nessa vida, não é? Às vezes você pensa, eu tenho que ir na padaria, de qualquer jeito, comprar pão, por quê? E às vezes há uma necessidade, né? Nós estamos aí, temos trabalhado aí as leis da atração, não é? As forças magnéticas, as energias que nos operam, as afinidades, nós temos estudado isso no nosso curso aí, nos nossos estudos do mediúnicos e também aqui com o André. E o que será que a Narcisa quis dizer? Bora lá, então, pensar um pouquinho e depois a gente vai, depois das reflexões, voltar aqui para a sala e partilhar com os nossos ouvintes, nossos irmãos que nos assistem aí no YouTube, tá bem? Então, os vejo em poucos minutos. Até já. Bem, sobre a frase da Narcisa, que todas as situações que nos acontecem são por alguma razão, não, nada é por acaso. E às vezes, quando estamos predispostos a trabalhar no bem, quando estamos predispostos a trabalhar com Jesus, a sermos testemunhos, não é? Dar testemunho daquilo que nós estamos aqui a fazer, não é? Porque somos cristãos e afirmamos a nossa fé através das ações, não é? E é com a boa vontade de, de acolher, de falar, de dar uma palavra amiga, em todas as situações onde que nos acontecem, indo fazer um recado, ir à rua, ir às compras, ir tratar de um assunto, no trabalho, em casa, até a fazer uma refeição, se pusermos amor em tudo aquilo que fazemos, já estamos a contribuir para a harmonia, para a paz, para a elevação de pensamentos, de entendimento. E quando há alguma situação de que nós queremos nos reconciliar com alguém, devemos primeiramente trabalhar o nosso coração para que isso aconteça, procurar a oportunidade e ter e é com caridade e com amor que nós vamos perceber se é o momento certo ou não. Às vezes devemos ter a paciência de esperar pelo momento daquela pessoa ou o nosso, porque devemos trabalhar primeiro o coração, porque nós sabemos que quando pensamos em harmonia, em paz, mentalmente abraçamos aquele irmão, já estamos a trabalhar para essa reconciliação mesmo que ela não aconteça rapidamente, mas já estamos a trabalhar para isso, porque nós já estamos a emitir pensamentos de harmonia, pensamentos de paz, pensamentos de reconciliação, de amizade. E isso nós já sabemos, pensamento é vida, e tudo aquilo que nós
pensamos e com boa vontade queremos realizar, isso irá acontecer. Então, por isso é tão importante pensarmos no bem, pensarmos em bem, em amor, em Jesus, porque já sabemos que é o amor que nos fortalece, que nos alimenta e que nos dá a felicidade e a paz verdadeira, aquela paz de Jesus. E é por isso que nós devemos trabalhar, um, e seguir realmente esse conselho de Narcisa. E depois o que ela nos diz, não é? Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. Exatamente. Mais algum comentário? Não. Ok. Obrigada, Ana. Obrigada, Mada. E obrigada, Narcisa, onde você estiver, pelos ensinamentos. Então, continuando, nós então iremos passar para a leitura final com o nosso irmão Felipe, que irá nos trazer aí a mensagem de Emmanuel. Então temos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo irmão e amigo Emmanuel. Lição número 35, Semeadura. Mas, tendo sido semeado, cresce. São as palavras de Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda a semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é um movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milénios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos cabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única sustentável, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Muito bem. Obrigado, Felipe. Você quer continuar fazendo o encerramento? Pode ser. E com esta ideia da semeadura, formamos em nossa mente a semente de mostarda a que Jesus Cristo tão amorosamente se referiu, para nos trazer o poder da fé, o poder da humildade, o poder da fraternidade, na renovação dos nossos campos interiores, afastando
os espinheiros e os pedregulhos das ilusões que temos carregado em nós mesmos, para que a terra se encontre nova e livre. Ao novo plantio que nos trazem os pensamentos edificantes, as ações paternais, o desenvolvimento do amor ao próximo, quando enxergamos que naquele que se apresenta à nossa frente é um enviado de Deus em nossas vidas, para nos ajudar a completar a tarefa da renovação. Porque não há um ser que possa chegar ao Pai caminhando sozinho. Que a mão do Mestre amado Jesus Cristo nos possa fortalecer nesta hora, para encararmos com responsabilidade, fé e esperança o caminho que ainda nos cabe percorrer. Que a paz e que o amor de Jesus estejam connosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Obrigada, Felipe. Obrigada pela leitura de Emmanuel, obrigada pela prece e agradecer a todos vocês pela presença de vocês aqui hoje, sempre. Eu, antes de ir, eu tenho que partilhar com vocês. Meu pai, infelizmente, ele não está presente fisicamente, porque ele não está conseguindo falar, mas sobre o nosso estudo e a tentativa de explorar um pouquinho mais sobre o que Narcisa quis nos dizer. O meu pai, ele pediu que nós nos lembrássemos que o Dr. Bezerra nos diz que tudo chega até nós ou até vocês. Tudo que nos chega vem para nos ensinar. E não sai de perto de nós sem nos ter acrescentado algo. Nós possamos encerrar os nossos estudos de hoje refletindo sobre esse ensinamento de Dr. Bezerra de Menezes. E eu, como é normal, eu vou pedir que o Senhor traduza o meu agradecimento a todos vocês em renovadas bênçãos de alegria e paz. Fiquem com Deus e nós nos encontraremos aqui, se Deus assim o permitir, na próxima semana. Olha, um beijo no coração. E não esquece de deixar aqui, ó, a sua contribuição. Subscreva aí no canal. Clique no sininho. E partilhe, que é o mais importante, partilhe com alguém que você acha que irá se beneficiar dos nossos estudos. Fiquem com Deus.